Bom dia, irmãos. Bom dia. Então, hoje vamos estudar, o título é O Eu Sou de Deus e as Mentiras de Satanás. Vamos começar a partir do texto que está lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, vai falar sobre uma operação do erro, um engano, outras versões dizem, um engano muito poderoso que Deus permite que venha sobre a humanidade. Então, 2 Tessalonicenses, a partir do 10, que fala: E com todo o engano da justiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Esse texto aqui está falando do anticristo. Aqui vai ser o engano final que Satanás vai usar. Mas nós vamos estudar aqui como ele já tem feito isso desde o Jardim do Éden. Então ele diz: com todo o engano da justiça, ou seja, toda a mentira da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, não amaram a verdade. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, ou um engano poderoso, outras versões dizem, para que creiam na mentira. E aí, que mentira é essa? Essa mentira, ela começou lá em Gênesis 3, mas é a principal. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Mas qual é a principal mentira? Essa é a mais repetitiva, a que ele sempre está usando. Ele vai mudar só a forma como ele faz essa mentira, como ele conta essa mentira. Qual é a principal mentira de Satanás? Vamos abrir lá em Gênesis 3 agora. Gênesis 3, que é o capítulo que fala sobre a tentação e a queda do homem. Lendo 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Essa é, nessa ordem aqui, foi a primeira mentira que ele contou, mas não é a principal. Em outros estudos, eu quero ainda voltar nesse tópico aqui, quando Satanás disse à mulher: certamente não morrereis. Isso a gente vai voltar depois. Mas avançando agora para o 5, nós vamos ver qual é a principal mentira que Satanás vai contar para a humanidade, desde o Jardim do Éden. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, é nesse tópico aqui, bem nessa parte. E sereis como Deus. Essa é a principal mentira de Satanás. É isso que ele quer que a humanidade creia. Ao ele dizer que você vai ser como Deus, significa que você não precisa de Deus, porque você é o seu próprio Deus. Você pode ser como Deus. Você pode fazer, atingir, ter tudo aquilo que só Deus pode dar, só o que Deus pode fazer. Você não precisa dele. Você mesmo consegue. Você tem um Deus dentro de você mesmo. E aí, essa mentira ela vai ter muitas variações. Sim, que é o que ele mesmo era o objetivo dele, de ser como Deus. E aí, a forma como ele vai fazer isso, nós vamos estudar comparativamente a forma como Deus ele faz na Bíblia várias declarações, como dizendo eu sou. É quando ele diz a identidade dele. Desde o Éden, Satanás tenta distorcer a verdade de Deus, oferecendo ao ser humano algo que só Deus pode ser e conceder. Ele sugere que podemos ser autossuficientes, independentes e que nós podemos ocupar o lugar que pertence somente a Deus. Então, para entender como é que essa mentira, que como eu falei, ele vai repetir durante toda a história da humanidade, mas de várias formas diferentes. E nós vamos trazer aqui, dentro desse estudo, são 10 maneiras. Hoje, pelo tempo, a gente vai estudar 5 delas. 5 maneiras como Satanás nos engana e mente. A partir dessas 3, como Deus, e nós vamos trazer isso a partir do como Deus ele se declara, do que ele é. Como ele diz, eu sou. Quando Deus chamou Moisés para ir até o Egito, libertar o povo de Israel que estava sendo escravizado lá, Moisés perguntou: mas Senhor, quando eu chegar lá no Egito, eu vou dizer que eu fui enviado em nome de quem? Quem foi que me trouxe aqui? Pela autoridade de quem eu estou aqui para libertar o povo?
E aí em Êxodo 13:14, Deus responde a Moisés. Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Então, nessa passagem aqui de Êxodo 13:14, Deus ele se declara: eu sou. Veja que é uma frase que parece estar incompleta, né? Nenhum de nós pode dizer eu sou, que aí a pessoa vai perguntar: eu sou o quê? O que você é? Só Deus ele é o eu sou, porque quando ele diz só eu sou, é porque ele é tudo. Ele é todo poderoso. Todas as características do bem estão nele. O mal ele existe justamente quando as características de Deus são negadas, certo? Deus ele não é o mal. Ele, quando você nega o mal, aí é onde surge o mal. Então ele é tudo, mas ele é tudo de bom, tudo de bem. Então, quando ele diz para Moisés: você vai chegar lá e vai dizer que eu sou me enviou a vós, ali ele já estava começando o processo de mostrar para o povo de Israel que ele era infinitamente superior a todos os deuses que eles já tinham visto lá no Egito, e julgando os egípcios por justamente, como fala aqui como a gente viu lá em 2 Tessalonicenses, que as pessoas não amaram a verdade. Isso está falando da época de hoje, está falando do futuro, está falando do passado, está falando de toda a história da humanidade. As pessoas não amaram a verdade, e aí Deus entrega a elas a mentira. Deixa que você não quer aceitar a minha verdade, então eu vou lhe entregar a mentira, que é a mentira que Satanás conta. E aí como é que ele conta essa mentira? Nós vamos estudar isso através, nesse capítulo aqui de Êxodo 13:14, Deus só falou eu sou, porque esse eu sou aí, como eu falei, você vai ser completado: eu sou o seu Salvador, eu sou o seu bom pastor, eu sou aquele que te cura, eu sou aquele que te protege, eu sou aquele que te sustenta, e aí vai. Esse eu sou é porque ele é tudo de bom. Você completa a frase eu sou de várias maneiras. Nesse estudo nós vamos ver 10 vezes que Deus disse eu sou alguma coisa, que aí ele completou, Deus completou essa frase. Tem muitas outras, mas a gente vai focar em 10. Então Deus vai dizer eu sou isso, eu sou aquilo, são 10 coisas. E aí Satanás diz não. A mentira de Satanás vai ser justamente quando ele nega isso que Deus diz que ele é. E ele diz: não, você pode ser Deus, você não precisa de Deus. Isso que Deus está dizendo que é, você não precisa dele para obter. Você mesmo consegue sozinho, sem Deus, ter isso que Deus disse que ele é. Então, nós vamos ver, quando Deus diz eu sou, ele está revelando a sua identidade e o seu caráter, por meio de várias afirmações do tipo eu sou. E aí Deus está expressando atributos que pertencem exclusivamente a ele, né? São 10 declarações que nós vamos ver. Primeiramente, a primeira declaração, quando isso aqui foi Jesus quem falou, está lá em João 6,35: eu sou o pão da vida. Aqui, quando ele diz eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome. E aí aqui ele está falando de sustento, está falando tanto de comida física, né, o alimento que a gente precisa para viver, está falando de necessidades emocionais, está falando de necessidades espirituais, está falando de alegria, de contentamento, satisfação. Aqui é algo que, quando ele diz que ele é o pão da vida, ele está falando: a sua vida vai ser boa se você estiver em mim. Você nunca vai ter fome, você nunca vai estar ansioso, vivendo de uma maneira para esse mundo aqui, se você estiver nas mãos dele, entregue a ele. E aí qual é a mentira de Satanás que ele vai trazer em cima disso? Quando Jesus diz eu sou o pão da vida, aí ele diz: você pode saciar as suas fomes. E aí, como eu digo, a fome física, a fome espiritual, a fome emocional. São várias fomes que o ser humano vai ter. Ele pode satisfazer isso com prazeres terrenos. Você pode satisfazer isso com a sua vida aqui. Você pode satisfazer isso com tudo que ele coloca no mundo para satisfazer as pessoas. E aí as pessoas vão viver em cima disso, vão colocar isso como seu próprio Deus, vão viver em cima da ânsia, da busca por satisfazer essas fomes e deixando de lado a dependência de Deus. Um exemplo bíblico está lá
a Bíblia fala do rico insensato. Porque qual é o sentido principal que as pessoas acham que se eu tiver isso, eu vou estar bem? Eu prefiro ser triste com isso do que sem isso. Alguém pode dizer alguma coisa? O que seria isso? Dinheiro. Pensa, eu já vi várias vezes as pessoas dizem assim: o dinheiro não traz felicidade. Aí alguém vai e diz: me dê o seu, e me deixe de ser infeliz com o seu dinheiro e me deixe ser feliz com ele, né? Ou então, eu prefiro ser infeliz, cheio de dinheiro, em Paris, tomando champanhe, passeando. E aí é onde entra o engano da riqueza. Quando Jesus falou que Ele é o pão da vida, falou que ao depender dEle, ao acreditar somente nele, estar com a fé nele, a pessoa teria tudo o que ela precisa satisfeito. E aí é onde entra o que ela precisa, não necessariamente aquilo que ela deseja, aquilo que ela cobiça que o outro tem, aquilo que ela vê que o outro tem e eu não tenho. E aí é onde já começa a pessoa a deixar de ser satisfeita e contente, acreditar que Jesus é o pão da vida e que pode dar tudo que ele precisa, porque em vez de olhar para Cristo e agradecer pelo que ele dá, vai olhar para o que o outro tem e ela não tem. A pessoa vai sempre viver naquela ideia do o que é que eu não tenho. Isso. E aí vai várias questões. A pessoa ela vai viver uma vida de descontentamento, em vez de estar aceitando o pão da vida. Então lá em Lucas 12, 16 a 21, fala de um homem que acumulou riquezas. Ele acumulou tantas riquezas que ele, nessa época aqui, dando um exemplo que era de agricultura, de armazenamento de comida e tudo, ele juntou muitos cereais, muita comida, e a produção dele lá era como ele ganhava dinheiro. E aí ele disse que ele teve até que derrubar o que ele já tinha construído, porque agora já estava pequeno para armazenar tanta riqueza que ele tinha. E aí ele derruba tudo para construir. Aí ele diz: minha alma, regala-te, fica feliz, porque agora você tem muita riqueza, agora você pode curtir a vida. É como se fosse alguém que passou a vida inteira lutando, alguém que, digamos, um grande empresário, né? Começou de baixo, começou ali, sei lá, vendendo pipoca, ganhando bem pouquinho dinheiro, e de repente o cara é o dono de uma rede de restaurantes, dono de shoppings, dono de uma rede de concessionárias, prédios, alguém muito, muito, muito rico. E aí ele diz: não, eu tenho muitos bens, eu estou bem, não preciso de mais nada. Por exemplo, tem vários, aí os exemplos. E aí a Bíblia fala que o engano que ele teve foi justamente de achar que as riquezas, que o fato dele ter acumulado muitos bens, aquilo dali satisfaria ele de uma maneira que não preciso de Deus, não preciso de Jesus, não preciso de salvação. Eu tenho tudo que eu preciso, eu sou autossuficiente, eu consigo bancar minhas contas, se eu quiser comprar alguma coisa eu vou lá e compro, eu tenho dinheiro, eu faço tudo. E aí é quem vai viver esse engano de achar que tudo que ele precisa ele consegue a partir do que ele mesmo batalhou, do que ele mesmo conseguiu. Porque aí é onde entra, né, o meu braço, o que eu fiz, o que eu conquistei, a minha inteligência, o meu esforço, e deixa Deus totalmente de lado. Lá nessa passagem, a Bíblia chama ele de insensato, porque ele não era rico com Deus. Ele era rico das riquezas, ele tinha muitos bens, mas não era rico para com Deus. Para Deus ele não tinha feito nada, para Deus ele não tinha acumulado nenhuma riqueza. Para Deus ele era apenas um insensato, um louco. E nessa passagem diz que naquela mesma noite iriam pedir a alma dele. E aí o que é que ele vai apresentar para Deus? O que é que ele teria para apresentar a Deus? Nada. Ele não tinha o seu coração, a sua alma limpa pelo sangue de Cristo. Ele foi para o inferno. Não adiantou de nada todos os bens que ele ganhou, tudo que ele teve. Então, é a mentalidade que faz as pessoas acreditarem que podem se alimentar de prazeres, bens materiais, de sucesso, de fama, de influência, de riqueza, né? De um modo geral, aí isso é o que faz as pessoas hoje matarem e morrerem para terem isso, ter sucesso, fama, dinheiro. Não importa o que vai ter que fazer, não importa quanto tempo vai durar, quanto mais rápido melhor. E aí para isso pega os atalhos, né? Não importa que atalho eu vou ter que pegar, eu quero chegar no sucesso. E aí entra no que o Flávio falou sobre a questão. Aquele que tem a Deus, ele não vai pegar atalhos que vão contra a palavra de Deus, não vai
entrar em esparrela, né, em questões que vão fazer ele pecar para atingir alguma coisa. Entra a satisfação que a pessoa vai ter em acreditar que Deus e Jesus é o pão da vida. Então, algumas respostas a esse engano que a própria Bíblia diz, esse engano de achar que a fome espiritual pode satisfazer com prazeres terrenos. Salmo 107:9, Deus diz: porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Salmo 107:9. No Salmo 37:4-5, aí Deus diz: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Quem cai nesse engano de Satanás não vai fazer nada disso. Não vai se deleitar no Senhor, não vai ter prazer nas coisas de Deus, vai buscar o que ele, quando ele diz aqui, e Ele atenderá aos desejos do seu coração, é Deus vai atender. Aí não, eu quero os desejos do meu coração, eu quero aquilo que eu sonho desde criança, eu quero aquilo que é o meu, que eu entendo que é o meu objetivo de vida. Aí eu vou fazer tudo por isso, não importa o objetivo, não importa o que eu vou ter que fazer, quem eu vou ter que prejudicar, quem eu vou ter que passar por cima, que conceito moral ou que mandamento bíblico eu vou ter que passar por cima. Eu quero atingir meu objetivo e eu vou lá, não importa o que eu tenho que fazer, e eu vou seguir qualquer caminho para chegar nesse lugar que eu quero. E aí no versículo 5 de Salmo 37, o conselho que é o contrário desse, é dizendo: entrega o seu caminho ao Senhor. Ou seja, não siga o seu próprio entendimento, não siga os conselhos dos ímpios, não haja como os ímpios agem, porque você olhar o fim deles e não simplesmente se olhar o ápice da vida deles, o sucesso. Esse cara aqui chegou a ser um bilionário, chegou a ser alguém famoso mundialmente, é alguém que, sei lá, nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, tem milhões de seguidores, tem 50 milhões de seguidores. Aí aquilo ali é alguém que olha, atingiu o sucesso. Aí as pessoas olham esse ápice, mas não veem o fim, não veem especialmente o depois da morte. Se essa pessoa que chegou lá nesse sucesso todo, onde ela foi parar? Ela era rica para com Deus, como fala lá em Lucas 21? Foi parar no céu ou foi parar no inferno? Então, ainda no Salmo 37 ele continua dizendo: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, porque ele deleita-se no seu caminho. Ou seja, ele segue o caminho de Deus e tem prazer nisso. Ainda que caia, não ficará prostrado, ele se levanta. Ou seja, mesmo o justo, ele vai ter seus momentos de dificuldade, ele vai ter suas provações, vai ter momentos em que ele vai cair, mas ele, ainda que caia, aqui diz, não vai ficar prostrado, não vai cair e ficou lá e morreu e acabou e se entregou. O justo, ele não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Ou seja, ele vai cair, mas ele se levanta na força de Deus, na confiança de Deus que ele tem, sabendo que Deus pode fazer tudo para ele. E aí vem um versículo muito famoso, acho que todo mundo já deve ter visto, o 37:25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente, nem a sua descendência a mendigar o pão. Isso daqui está falando de quem é justo. Lembra, a gente está falando nesse versículo de Jesus disse: eu sou o pão da vida. E ele promete aqui: nunca viu desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Está falando de uma dependência de Deus. Se você depender de Deus, se entregar a Ele, atender, se deleitar nele, atender os seus mandamentos, obedecer os mandamentos, andar no seu caminho, confiar nele, e aí é onde está o principal, confiar nele, ele vai agir e a pessoa não vai mendigar o pão. Jesus também falou: não andeis, pois, inquietos, dizendo, ainda nesse tema de comida, né? E aí, abrangente, pão não é só comida física, são vários tipos de fome que o ser humano tem. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. E aí, lógico, todo mundo precisa dessas coisas. A mudança, a diferença vai ter. Como é que você procura ter essas coisas? Você procura ter essas coisas pela força do seu braço, pela sua inteligência, pelo seu esforço, ou na sua dependência de Deus? Lembrando que quando eu falo força do seu braço, dependência, esforço, isso aí é uma parte que lhe cabe. A parte que cabe a nós fazer. A Bíblia diz para não sermos preguiçosos. O que eu estou falando aqui é de mentalidade.
Quando você se esforça, estuda, trabalha, faz muito e consegue as coisas, você dá crédito por isso a quem? A si mesmo ou a Deus? Então, não entenda aqui como eu dizendo que a pessoa deve... Não, Deus vai prover e eu vou ficar sentado ali numa rede e a comida vai cair do céu. A Bíblia diz, vai ter com o preguiçoso, vai ter com a formiga o preguiçoso. A pessoa não pode ser preguiçosa e dizer, depende de Deus, Deus vai mandar comida. Se você tem como trabalhar, tem como ir atrás, tem como fazer a sua parte, essa parte Deus não vai fazer. Deus quer que você haja, Ele manda trabalhar, certo? Aqui estamos falando também, se a pessoa não tem uma condição de saúde física, ela não tem como ir lá ganhar o seu sustento, ela também confiando em Deus, aí é onde entra a Bíblia manda, quem pode trabalhar, ajudar esses que não podem trabalhar e não ter o seu sustento. E aí é todo mundo vivendo, um confiando, o outro e obedecendo, o outro confiando e obedecendo, aí essas duas pontas se unem. Esse aqui, que tem como trabalhar, trabalha, Deus abençoa, faz ele prosperar. E esse aqui, que está numa situação que não tem como trabalhar, não tem como ter o seu sustento, Deus vai, cada um fazendo a sua parte, vai unir essas duas pontas, e aí cada um vai ter a sua parte. Então é essa união, é todo mundo fazendo a sua parte que a coisa dá certo. Mas mesmo que esse aqui não faça parte dele, não sustente, não ajude esse aqui Deus vai castigar. Ele pode ser até que ele perca tudo que ele tem, pela avareza, pelo egoísmo, por essa questão de não ajudar. E esse aqui Deus vai dar um jeito de abençoar. Esse aqui que não tem como ir atrás. Então, cada um tem que ter sempre essa dependência de Deus, certo? E aí Jesus continua. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Deus sabe do que a gente precisa. Deus sabe do que nós precisamos comer, precisamos beber, precisamos vestir. Vestir, lembrando, como eu sempre falo, vestir não é só roupa, vestir também é um lugar para um abrigo, né? Um lugar que eu vou morar, onde eu vou ter ali a casa também é um conceito de roupa. E aí Deus vai prover, Deus vai cuidar disso. E aí ele dá o segredo, como é que se obtém tudo isso? No 33, 6:33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O engano de Satanás vai dizer, não busca a Deus não importa, você não tem que depender de Deus não, você tem que ir atrás lá de fazer isso, fazer aquilo outro, você tem que, por exemplo, se é um estudante, você tem que se matar de estudar, não vai mais para a igreja, não confia em Deus, quando chega lá aprende tudo que o professor ensina de errado sobre evolução, sobre que Deus não existe, que é tudo mentira, é conta carochinha, isso daí é uma coisa que eram os antigos que acreditavam que, se cair um raio, foi Deus que mandou, e aí hoje você entende que o raio é só uma questão magnética, não sei o que, e aí tira Deus da história, porque isso aí é um pensamento atrasado de povos primitivos. Hoje nós somos modernos, hoje nós temos a ciência que explica tudo, não tem Deus na história. Aí se é um estudante, ele vai ser levado a pensar assim. Se é já um profissional, ele vai ser levado é você que tem que conquistar o seu sucesso, é você que tem que batalhar, e não importa quem estiver no seu caminho, faça o que tiver para obter o sucesso, e por aí vai. Em cada fase da vida, Satanás vai tentar nos tirar desse pensamento de depender de Deus e fazer de alguma forma nós acharmos que podemos deixar de depender dele e depender só de nós mesmos. Então essa foi a primeiro eu sou de Deus e um dos aspectos da mentira de Satanás. Outro eu sou, que Jesus também falou lá em João 8:12. É interessante, lá em João, Jesus falou 7 eu sous. Tem um deles que não está aqui no estudo, mas depois a gente pode falar sobre ele, que é especificamente sobre eu sou a ressurreição e a vida. Quando a gente falar especificamente sobre a parte da morte, que foi, como eu falei, a primeira mentira, né? Quando Satanás diz, certamente não morrereis, aí a gente pode abordar quando Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Mas agora focando no João 8:12, quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas. Então Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo, sou eu que dou entendimento, sou eu que dou sabedoria, sou eu que faço as coisas claras, que esclareço como as coisas são,
fala também, isso aqui dá a entender também de profecias. Sou eu que esclareço como as coisas vão acontecer, qual é o futuro, quais são as profecias. E aí qual é a mentira de Satanás? Qual é o engano que ele vai trazer? Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, aí ele vai dizer, não, que história de Jesus? Você tem como encontrar sua própria luz, a luz que está dentro de você. Você pode fazer a sua própria verdade. Você pode viver da maneira como você achar melhor. E isso é uma frase muito comum hoje em dia, que é justamente fazer a sua verdade. Ainda nesse tema de luz, é interessante. Quem é que já estudou na escola sobre o iluminismo? Lembra que o iluminismo foi um movimento que mais ou menos uns 200, 300 anos, lá no século 17, 18, quando os homens, com o avanço da ciência, chegaram e disseram, Deus está morto, Deus não existe, Deus é um mito. O homem, a partir do seu próprio conhecimento, da pesquisa, a partir do que ele é capaz de entender, de descobrir com a ciência, e nós mesmos podemos chegar à sabedoria, podemos chegar ao conhecimento, podemos desvendar as doenças. E aí foi quando teve muita pesquisa médica, remédios foram criados. Acho que foi no início dos anos 1900 e pouco, no início do século 20, que foi quando foi criada a penicilina. Eu lembro que eu vi num documentário que o cara que inventou, ou foi ele ou foi alguém, em cima do que ele inventou, a penicilina, que ia ser um remédio que iria salvar milhões de vidas, iria curar muitas pessoas. E eu não lembro agora se foi ele ou se foi alguém que falou. Isso prova que nós não precisamos de Deus. O homem é capaz de curar qualquer doença, o homem é capaz de fazer qualquer coisa. Por quê? Porque nós podemos ter essa luz, podemos ter esse entendimento. E aí vem nessa raiz desse iluminismo, que já foi justamente se contrapondo à Idade Média, que eles chamam de Idade das Trevas, que é como se fosse a época em que o povo vivia de religião, vivia de Bíblia. Está aí, era a Idade das Trevas. Agora nós somos os iluminados, nós que podemos resolver os problemas da humanidade. Sendo que a Idade das Trevas, uma característica principal foi uma época que era proibido ler a Bíblia. Tinha muita religião, muitos religiosos, durante toda a Idade Média. Tinha lá os monges, eles se isolavam em locais remotos, em montanhas, naqueles mosteiros, e achavam que porque estava isolado do mundo, ali eles eram santos, seriam santos. Mas não tinha Bíblia. A Bíblia era em latim, e o povo falava outro idioma. O povo não entendia latim. Estava lá o padre, o religioso, falando em latim, lendo a Bíblia em latim, o povo não entendia nada, ficava lá, ele lá em latim, o povo não entendia nada, e achava que não, fui para a igreja e não entendi nada, mas eu fui para a igreja. Então, o que a Idade Média foi chamada de Idade das Trevas, mas porque ela não tinha a luz da Bíblia, não tinha a luz do entendimento que Deus traria, que Deus trouxe a partir da Bíblia. Então, quando eles chamam de iluminismo, essa coisa toda do entendimento que o ser humano faz, é o ser humano buscando a sua própria luz, buscando a luz em outros locais que não seja Deus. Nós temos um exemplo bem forte disso, não é muito falado, não é muito conhecido, mas achei interessante trazer. É do rei Manassés, está lá em 2 Reis 21. Vamos ler do 1 ao 9 para ver a história dele. Rapidinho. É 2 Reis, no 21, do 1 ao 9. Lembra que a gente está falando do povo de Israel, o povo que alguns anos antes teve Davi como rei, o povo que veio, que alguns séculos antes teve Moisés trazendo, que Deus usou Moisés para trazer os 10 mandamentos. Eles já tinham recebido todo o Pentateuco, já tinham tido toda a revelação de Deus, sabiam como deveriam agir. Mas aí, em vez de utilizar a sabedoria, o conhecimento que Deus tinha dado, eles vão buscar, aqui no exemplo de Manassés, 2 Reis 21, vão buscar esse entendimento, essa luz, em outra coisa que não é Deus. Então vamos ler. Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, 2 Reis 21. E era o nome de sua mãe, Efzibá. E fez o que era mal perante os olhos do Senhor,
conforme as abominações dos gentios que o Senhor expulsaram de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha destruído, ou seja, idolatria, coisa que Deus já tinha proibido nos 10 mandamentos. Levantou altares a Baal, fez um bosque. Um detalhe aqui sobre Baal, como a gente já viu, Baal era o deus da colheita, da fertilidade, da produtividade, né, da riqueza, para que a colheita fosse bem frutuosa, né, desse muitos frutos, fosse muito proveitosa. Hoje, Baal, ainda existe adoração a Baal. Aqui é adoração ao dinheiro, adoração ao sucesso material. Só mudou o nome. Só mudou o nome. Na época se chamava adoração a Baal. Isso daqui, quando às vezes o pessoal fala, não, o Velho Testamento, isso aí é um livro velho, antigo, ultrapassado, que não tem mais nada a ver. Satanás, ele continua agindo da mesma forma. Ele muda só o nome, só adapta uma coisinha ali, muda o jeitão para a pessoa pensar que é uma coisa diferente. Mas isso daqui, tá, essa adoração a Baal, isso é só o que tem hoje. Baal, inclusive, é adorado por meio de um touro, de um boi. Quem aqui já viu aquele touro de bronze que tem lá em Wall Street, Nova York? É um touro que está assim, todo, parece que vai atacar. Então ele representa ali, em Wall Street, Nova York, representa a bolsa de valores, todo o comércio mundial, o dinheiro mundial está ali representado para aquele touro. Então é interessante como, mesmo eles assim, todo mundo lá engravatado, de paletó, não sei o que, aquela coisa toda moderna, mas pega e bota um touro, que é justamente, vem dessa época aqui, e mais antes ainda, essa adoração que era feita a um animal, um touro, representando sucesso, prosperidade, dinheiro, tudo isso é tão atual quanto hoje, essa adoração a Baal aqui. Então Manassés pega e levanta esse altar a Baal, fez um bosque como que fizeram Acabe, rei de Israel. Esses bosques aqui eram errados porque eram locais de sacrifício, de culto a ídolos, a demônios, acontecia todo tipo de coisa, perversidades, prostituição, tudo aqui nesse local aqui, nesses bosques. Por isso que Deus tinha proibido eles. Então, que fizeram Acabe, rei de Israel, se inclinou diante de todo o exército dos céus. E aqui quando ele diz, se inclinou diante de todos os exércitos dos céus, dos astros, aqui já era astrologia, já era achando que os planetas que governam a minha vida, o alinhamento, é o que hoje as pessoas consultam horóscopo, né? Vão atrás de saber o seu signo, vão atrás de saber o que é que os astros têm a dizer sobre a minha vida, sobre o meu futuro, se eu vou casar, quando é que eu vou morrer, se fulano de tal vai sobreviver. E aí, a astrologia está aqui. O Manassés foi atrás de adorar os astros, o exército dos céus, paganismo puro, que é tão atual quanto hoje. Você vai em qualquer lugar, em site de notícias, antigamente em banco de revistas, tinha aquelas revistas de horóscopo, nos sites tem coisas sobre isso, aí tem todo aquele calendário, se você nasceu dia tal, você é do signo tal, e aí do signo tal, aí você tem essa característica, você é assim, assado, se você for lidar com alguém desse signo, aí você tem que ser assim. Então, acreditando que os astros no céu regem a minha vida, são eles que determinam o meu futuro, são eles que, os signos, né, são eles que definem a minha personalidade. E aí tudo isso é buscando luz, sem ser em Deus, sem ser em Jesus. Aí novamente ele edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado, em Jerusalém por o meu nome, né? O nível de blasfêmia que ele fez, ele tinha lá o templo na casa do Senhor, e ele pega e levanta altares a deuses, a ídolos falsos no templo do Senhor. Também edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os lados da casa do Senhor, né? Mais uma vez, uma grande blasfêmia. E aqui, olha o nível até onde vai essa idolatria, que é um dos motivos, que entre vários motivos, então sem fim essa lista, porque Deus proíbe adorar ídolos. Mas olha até onde chega a adoração a ídolos, aqui no 6. E fez até passar o seu filho pelo fogo. Ou seja, ele se foi e entrou numa prática pagã que dizia: se você quer ter sucesso na vida, se você quer ter prosperidade, antigamente nesses povos pagãos fazia isso de uma maneira muito prática, real. O seu filho tem que morrer, você tem que pegar o seu filho e entregar em sacrifício para o Deus tal, porque é assim que você agrada esse Deus. Principalmente era um Deus que era muito adorado dessa forma, era chamado Moloque, que era um grande
Era uma grande estátua, assim, um Deus bem gordo, assim. E aí ele ficava com uma bacia aqui na frente, que era colocado fogo. E em cima ficava como se fosse uma grelha. E aqui botava uma criança viva. Os pais chegavam lá nesse local e botavam a criança para torrar ali, para assar viva, em cima daquele altar, que era o sacrifício que eles estavam dando àquele Deus. Essa adoração a Moloque, ela hoje pode ser traduzida como um aborto. É a questão do você, para ter sucesso na vida, esse filho aqui vai atrapalhar. Esse filho aqui não vai deixar você trabalhar. Esse filho aqui vai lhe dar muita despesa. Esse filho aqui vai fazer com que a sua vida vire um inferno. Então é melhor você matar ele. Aí é outro engano de Satanás. Ele vai fazer com que a pessoa, em nome de uma vida próspera, em nome de uma vida de conforto, sem preocupações que um pai tem com o filho, mate o seu filho e você vai ter essa vida boa, maravilhosa, né? É o engano de Satanás, que ele vai falar bem mansinho, bem devagarzinho assim para a pessoa: isso é o certo, isso é que é o bom, é isso que eu tenho que fazer. Então, aqui Manassés, quando ele fez esse sacrifício do filho dele, é o que as pessoas fazem hoje. Não é, isso aqui não é uma coisa velha, ultrapassada, antiga, que isso aí não existe mais, não. Isso é o que hoje governos no mundo inteiro estão defendendo, que é o aborto, achando que não, isso aí é um direito, isso daí está certo. O que importa é o que a mulher decidir, o que a família decidir. É que muitas vezes é o que o pai lá que não quer criar diz: uma mulher aborta. E por quê? Porque ele não quer arcar com a consequência daquela criança, não quer arcar com os custos envolvidos de criar aquela criança. Ele acha que aquela criança vai atrapalhar a vida profissional. E aí tudo isso é o quê? É uma adoração. Era como eles faziam nessa época aqui. Eles faziam o filho passar pelo fogo porque queriam prosperidade, porque queriam uma vida de sucesso, queriam atingir os seus objetivos. E aí Satanás chega e diz para eles: essa é a maneira de fazer isso. Você tem que agradar esse Deus aqui. Você tem que matar o seu filho aqui. Você tem que fazer sacrifício aqui. E aí você consegue o que você quer na vida. E muitos faziam isso. Muitas culturas, a Bíblia fala que elas foram totalmente exterminadas. E aí o pessoal vem com história de: mas a Bíblia é cheia de genocídio. A Bíblia, Deus está lá mandando matar um monte de gente. Que absurdo. A Bíblia diz que Deus manda exterminar povos inteiros, manda eliminar milhões de pessoas, porque é uma cultura que no ápice, no fundo do poço, fazia isso aqui. Era uma cultura que foi Deus que criou a vida. Ele chegou e viu: esse povo aqui não merece mais viver, não merece mais existir. E aí chega e ele manda eliminar milhões de pessoas. Aí mas mandou matar a criança também. Todo esse julgamento foi Deus quem fez. Foi Ele que viu o coração dessas pessoas, viu o que eles faziam e decidiu exterminar, porque Ele é soberano. Foi Ele que criou e Ele que disse: esse povo aqui, essa cultura aqui que faz esse tipo de coisa, eu quero exterminar. É até uma forma de limpeza, né? Sim. Para que essa cultura não continuasse, não esse entendimento, não continuasse esse entendimento de que para eu ter sucesso na vida eu tenho que matar uma criança. Então por isso que a Bíblia é cheia de genocídio, por isso, porque é julgamento de Deus. É Deus dizendo: se vocês querem pensar assim, se vocês querem agir assim, eu condeno todos vocês à morte e a todo um extermínio completo daquela cultura. Aí outra coisa que Manassés fazia: enviava pelas nuvens, era agoureiro, ordenou adivinhos e feiticeiros, tudo isso que Deus tinha proibido. Deus tinha dito: não faça isso, você tem que depender de mim, tem que buscar a luz e entendimento em mim, e não nessas coisas. E prosseguia em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. E aí vai, esse capítulo 21 aqui vai falar sobre tudo que Satanás fez, usando aqui Manassés, e o modo como o povo tinha se desviado da lei de Deus, no povo de Israel, para fazer várias coisas horríveis. Então, Manassés introduziu idolatria e feitiçaria em Judá, afastando o povo da luz de Deus. Satanás o enganou, fazendo acreditar que poderia seguir outros deuses, encontrar a luz que vem só de Deus em outros deuses.
A mentira de Satanás é porque ele promove filosofias, religiões falsas como fontes de iluminação. Principalmente, muito comum hoje em dia, essa coisa do a luz está dentro de você. Busque a luz que está no seu coração. E a Bíblia diz: em mim não habita bem algum. Em mim só tem trevas. Não tem luz dentro de mim. A luz que alguém pode ter é a luz que, quando ele aceita Cristo, quando ele aceita o Espírito Santo, entra, como a gente viu na primeira aula. Quando ele tem o Espírito Santo dentro dele, aí é onde há luz. Aí é onde ele pode brilhar. Como Jesus disse, ele vai ser a luz do mundo. As pessoas acreditam, né, em novas verdades que as afastam da palavra de Deus. Então sempre tem essa questão. O que hoje, às vezes até as pessoas também falam que por que a Bíblia é errada? Por que a Bíblia é ultrapassada? Por que a Bíblia não tem valor? Porque a Bíblia é a mesma. A Bíblia está lá há 2000 anos, é um livro velho, antigo, que perdeu o seu valor. Porque ela é velha e ela não muda. Ou então ela precisa ser mudada. Porque bom mesmo é a ciência, que está sempre descobrindo coisas novas, está sempre inovando, está sempre... a pesquisa está sempre inovando e avançando. Sendo que em algumas áreas é verdade. Nós temos hoje carros, aviões voando, internet, tudo que existe hoje de tecnologia por causa desse avanço da ciência. Mas tem um aspecto da ciência que é exatamente a parte de evolução, da origem das coisas, de como tudo criou, que o mundo vai dizer: não, tudo isso aqui é obra do acaso, tudo isso aqui veio do nada, nós somos tudo. E aí, por ser uma mentira como tem perna curta, ela precisa ficar sendo mudada. Se você conta uma mentira de um jeito e alguém vem e mostra que aquela coisa é falsa, então você tem que mudar a mentira. A mentira precisa ser mudada, ela tem que estar o tempo todo mudando e avançando, porque ela é falsa. A verdade é que sempre é a mesma. Então, por exemplo, na evolução, já foi dito que não, nós evoluímos todos do macaco, nós somos do macaco. Aí viu-se que não era, aí diz: não, nós viemos todos de um mesmo símio lá, que aí já não é mais um macaco, é o outro bicho lá. Aí, não, mas agora não é do símio, agora é desse outro, agora é de um ser primordial. E aí eles dizem que isso é avanço. Isso é porque é isso que prova que a ciência é boa. E aí muitos dizem: é por isso que eu creio na ciência, porque ela está sempre avançando e mudando. Por que nesse aspecto ela está sempre avançando e mudando? Porque é uma mentira, porque é falso. Então a mentira tem que estar sendo mudada. A verdade é que é sempre a mesma. A verdade é que não muda. E aí o mundo vai estar sempre buscando essa luz em outras coisas. E aí o que a Bíblia vai dizer também sobre a luz? No Salmo 119, 105: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ou seja, se eu quero entendimento, se eu quero sabedoria, eu vou buscar isso na palavra de Deus, para saber como eu vou viver. Isso de uma maneira geral da vida. Lógico que numa área aplicada eu tenho que estudar um livro específico. Por exemplo, se eu for ser um médico, eu vou ter que estudar livros de medicina. Se eu for ser um engenheiro, eu vou ter que estudar livros de engenharia. Se eu for ser um analista de sistemas, eu tenho que estudar livros de computação. Mas no geral da vida, se eu quero entendimento sobre a vida, eu tenho que ler o manual do homem que Deus deixou. Como é que o homem tem que viver? Aqui é como se fosse um manual de instruções para o homem, para a humanidade. Como é que você deve viver? Está de acordo com aqui. Siga isso aqui que você vai ter sucesso. Siga o seu coração e você vai fracassar. É isso que a Bíblia diz, que o coração é desesperadamente enganoso. Quem o conhecerá? Que é o que todo filme, mais ou menos, hoje em dia fala, né? Siga o seu coração, siga aquilo que é o seu desejo, descubra o seu eu interior, descubra o que é que você foi criado para ser. Até muitos pastores, até alguns coaches hoje em dia falam muito disso também. E aí é aquela coisa: se dá prazer, faça. Aí diz assim: assinado Satanás, né? Isso aí vem do campo. A Bíblia não diz se dá prazer, faça. Ela até diz isso, mas no sentido de faça o que der prazer e depois se vire com as consequências. A Bíblia diz: jovem, anda nos caminhos que antes satisfazem o teu coração, mas depois, lembra, você vai prestar conta. Você vai ser cobrado pelo que você fez e seguiu do seu coração. No próximo, vamos ver aqui, já 11:25.
Eu vou aqui avançar para o 3. Eu queria falar 5, eu só consegui 2. O 3 é: eu sou o bom pastor. A partir lá de João 10:11, aí Jesus diz: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Quando aqui está falando de Jesus disse que ele era o pastor, ele está falando aqui, vamos tem várias conotações ele ser o pastor. Vamos dar um enfoque aqui sobre a questão de dele ser o líder, dele ser o guia, dele dizer o caminho que você vai seguir. Então, qual é a mentira de Satanás? Quando Jesus disse, eu sou o bom pastor, aí Satanás vai chegar e vai dizer, você pode ser o seu próprio guia, você mesmo, né? A partir mesmo da anterior, no seu coração, a encontrar a sua luz, você mesmo pode determinar o seu caminho, você pode se guiar. Ou então, se você não conseguir você mesmo, basta você ver qualquer liderança humana de destaque, veja quem é que está seguindo, quem é que é o mais popular. Porque muita gente vai nessa linha, né? Ele não quer saber o que é que o cara está ensinando, ele quer saber, ele é famoso, ele tem muitos seguidores, né? E aí entra um pouco sobre a questão dos influencers, que é hoje a palavra principal, né? Sobre como as pessoas elas vão agir de acordo com o influencer que ela segue, o influenciador, né, das redes sociais, que dita uma forma de viver, que diz como é que ela deve se vestir, que diz os locais que ela deve frequentar, que diz as coisas que ela deve comprar, que diz as coisas que ela deve pensar, como ela deve agir. E aí, aquele ali é o que é um cara bom. Por quê? Porque ele tem 50 milhões de seguidores. Então é um cara que está certo. Ele tem que estar certo, né? Porque tem 50 milhões seguindo ele. Errado ele não pode estar. É como as pessoas pensam. Então, você pode ser o seu próprio guia, seguir qualquer liderança. Então, hoje, as pessoas elas vão... Eu trouxe aqui algumas formas como as lideranças do mundo, a pessoa pode achar, eu não vou seguir a liderança de Cristo, eu vou seguir alguma liderança humana, que pelo menos eu estou vendo, está ali ele, e isso desde a época, desde o início, o ser humano sempre foi muito visual, ele queria seguir não Deus, que é aquela coisa que ele não via, que ele não entendia, aquela coisa assim, sublime, não, eu quero seguir um ser humano, tanto que quando Moisés estava lá para receber as tábuas da lei, e Deus apareceu para o povo, e foi uma montanha com raios, trovões, terremotos, muita coisa aconteceu, eles ficaram se tremendo de medo, ficaram extremamente amedrontados. Eles disseram para Moisés, a gente não diz para Deus não falar com a gente não aguenta ver isso não, a gente não pode falar com Deus dessa forma, vai lá tu fala com ele e tu traz de volta para a gente. Ou seja, o ser humano ele tem essa tendência de ele quer seguir outro ser humano, ele quer alguém ali que ele está vendo, então ele quer seguir um humano, ele não quer seguir a Cristo, não quer seguir a Deus. E aí, algumas formas aqui, por exemplo, vou trazer um aqui, políticos. Muitas pessoas colocam a sua esperança em líderes políticos, acreditando que mudanças sociais e econômicas podem resolver todos os problemas. E o problema da humanidade é porque a política atual está ruim, é porque esse político é ruim, mas se fosse aquele político, aí tudo estaria resolvido. Sendo que pode até ser que muita coisa melhore, pode ser que ele vá ter uma visão diferente das coisas, pode ser que ele vá se orientar mais pela Bíblia, de certo modo a coisa vai melhorar. Mas Salmo 146, Deus vai dizer: não confiem em príncipes. E aqui na época era príncipe, né? Hoje a ideia poderia traduzir em políticos, porque a ideia aqui está falando de alguém do governo, alguém que tinha um poder, uma autoridade. Salmo 146, 3: não confiem em príncipes, nem em meros mortais, incapazes de salvar. Outra versão diz: não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Ou seja, a gente, lógico, tem que seguir uma certa linha, ver qual é a linha que mais, linha política que eu digo, e ver qual é aquela que tem que votar em alguém precisa ser eleito para ser o governante. Qual é a linha que está mais alinhada com a Bíblia, que está mais perto dos mandamentos de Deus, que vai seguir uma moral, né? Que vai seguir aquilo que Deus disse que é o certo e não o oposto. Para evitar falar nomes, eu vou só falar dessa forma. E aí, a pessoa, ela
tem que fazer isso. Ela tem que realmente, na sua vida cívica, como cidadão aqui da terra, tem que tomar suas decisões. Mas não é mas no seu coração, a sua fé, a sua esperança, agora vai dar certo, agora tudo vai se resolver, não pode estar em políticos, não pode estar em príncipes, como o Salmo aqui fala. Eu já falei um pouco também sobre os influenciadores digitais, que são influências, celebridades que moldam opiniões sobre comportamento, moda, estilo de vida e principalmente, muitas vezes, valores morais. Se aquele cara acha que tal coisa é certo, eu vou achar a mesma coisa. Se ele diz que aquilo é errado, aquilo é ruim, aquilo é mal, eu vou pensar a mesma coisa. Não importa se está tudo invertido, não importa se ele está chamando o certo de errado e o errado de certo, que é o que a maioria das vezes acontece. As pessoas, elas vão seguir esses influencers, esses influenciadores, né? Milhões seguem as suas opiniões como verdades absolutas, influenciando decisões pessoais, ou seja, aquilo que aquela influência, aquela pessoa lá que eu sigo, que eu vou atrás, aquilo que ele está dizendo que é certo, é como eu vou viver. Eu vou tomar decisões pessoais de acordo com aquele pensamento. E coletivamente, eu quero que a sociedade pense daquele jeito. Eu vou brigar com quem não pensa daquele jeito que aquele cara fala. Por quê? Porque é como se fosse: aquele é o meu pastor, aquele é o meu guia, aquele é que diz o caminho que eu vou seguir. E totalmente contrário, não é Cristo para essa pessoa que está sendo assim, né? Colossenses 2:8 vai dizer: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, ou seja, modo de pensar. Porque basicamente o que é uma influência? É alguém que vai lhe trazer uma filosofia, vai lhe trazer um modo de pensar, de agir em determinada área, em determinada situação. Ele faz dessa forma, e ele está lhe influenciando a seguir ele, fazer daquele mesmo jeito, mesmo que aquilo seja errado, mesmo que aquilo seja antibíblico, seja contrário ao que Deus mandou, mas ele está lhe influenciando. E aí muitos, milhões, o mundo hoje vive sendo influenciado por esses influencers. É o papel deles, é o que eles fazem. As pessoas seguem de uma maneira tão assim absurda, tão cega, que aquela coisa, né? Se o outro lá pendurar uma melancia na cabeça, está todo mundo andando na meio da... Mas é o que os jovens de hoje querem ser, né? Israel. Sim. É só a conversa de hoje, é que eu vou ser influência, incentivar a conversa, tudo que você sabe ali que está dizendo. Por quê? Mas por que esses influencers, aí é onde entra outro aspecto do engano de Satanás. Eles são ricos. Esse povo ganha muito dinheiro. Esses canais, contas, né, de Instagram, de todas essas redes sociais, esse povo ganha milhões. Alguns ganham não tantos milhões, mas enfim, a ideia é que ali é sucesso. Eu prefiro, em vez de eu vou ter aqui um trabalho digno, honesto, mas que vai me dar uma vida minimamente honesta, né, com tudo, e que se eu confiar em Deus Ele vai me dar tudo que eu preciso, mas não, eu vou ser um influencer, e aí eu vou fazer o que eu tiver que fazer na internet, num vídeo, numa coisa, para eu ter seguidor, para eu ter os likes, para eu ter os compartilhamentos. E aí isso daí faz uma degeneração moral completa. A gente vê tudo que a sociedade hoje é justamente nessa dependência de ter os cliques, de ter os likes, de ter os compartilhamentos, né? De ter todos os seguidores, de aumentar o meu número de seguidores. A gente vê tanta gente que, às vezes, sei lá, um fato cotidiano corriqueiro, uma situação besta, sei lá, tá como aquele caso, né? Estava num avião, deu uma confusão lá por causa do lugar da janela, de repente a pessoa fica super famosa, já é convidado para várias coisas e está ganhando dinheiro. Então são várias situações da vida que as pessoas, como eu queria estar numa situação em que de repente eu ficasse famoso, de que de repente eu saísse na rede social, no jornal e tal, e aí eu iria ser um influencer, e aí eu iria ganhar muito dinheiro, e aí isso passa a ser um objetivo de vida da pessoa. Ela deixa de acreditar que ela vai conseguir, primeiro, já estamos dizendo aqui alguém que não é crente, né? Deixa de acreditar que com um trabalho honesto eu vou conseguir vencer na vida. Não, eu tenho que ir fazer essas coisas aqui, não importa o que é, não importa que nível de degeneração moral eu vou ter que fazer para ganhar dinheiro. Isso. E aí é onde as pessoas vão entrar justamente isso aqui, tá? Lendo de novo, Colossenses 2:8. Tenham cuidado
para que ninguém os escravize, porque as pessoas elas se tornam escravas mesmo, a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo. Ou seja, tudo que a forma como o mundo pensa, a forma como o mundo age, a forma como o mundo consegue dinheiro, a forma como o mundo influencia pessoas, influencia caminhos, faz com que as pessoas tomem decisões, como elas vão atrás das coisas, como elas conseguem as coisas. E aí ele determina, e não em Cristo. Porque tudo isso que a gente viu até agora, quando Jesus disse, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, tudo isso é ele dizendo, olhe para mim, me siga, faça aquilo que eu estou dizendo, e não o que o mundo diz, não o que o mundo faz, não se torne escravo deles, que a pessoa vai ser justamente isso, um escravo, vai fazer todo tipo de loucura porque o outro lá está fazendo. Para tentar terminar aqui, também os gurus e a pseudo-espiritualidade, além dessas formas, lógico, a gente vê também a crescente busca por autoconhecimento e sentido de vida. Muitas pessoas seguem gurus espirituais, práticas esotéricas, filosofias que prometem paz e sucesso, mas que estão longe da verdade de Deus. E aí, 2 Coríntios 11, 14 e 15 vai dizer, o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Lembra? Aqui a gente viu como Jesus disse, eu sou o bom pastor. Mas aí o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Para quê? Para ali, você vendo um anjo, aí você vai ver ali qual é a orientação, a revelação de Deus. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. E aí serão pessoas que vão dizer que estão agindo em nome de Deus, que estão trazendo a revelação, estão trazendo a revelação de Deus, que é contrária ao Evangelho, e a pessoa vai acreditar e ir para aquele caminho. Bem, irmãos, até aqui a gente só conseguiu ver 3. Eu vou parar por aqui e aí no próximo domingo, na próxima oportunidade, a gente continua, que ainda tem 7 para ver, e aí a gente vai demorar muito se for. Então, irmãos, vou pedir ao irmão Flávio que possa orar, que nós não deixemos nos enganar por Satanás, que ele vai usar todo tipo de artimanha para a gente negar aquilo que Deus disse que ele é. Então, ele é a luz, ele é o pão, ele é tudo a nossa vida, que nós possamos acreditar nisso e não em Satanás. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos ao Pai por esse ensinamento, queremos te agradecer ao Pai por tudo que tem feito, nos dá, Senhor, a tua sabedoria para discernir, ó Pai, que a principal mentira do inimigo é dizermos que também somos Deus igual a tu. Sabemos, ó Pai, que somos altamente dependentes de ti e nada somos, ó Pai, nada seremos se não seguirmos a tua vontade. Nos guarda, nos protege, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.